Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É só isto que vamos ler com a bênção de Deus. Nestes primeiros capítulos de Apocalipse, nós temos 7 cartas escrita, enviada pelo Senhor Jesus Cristo mesmo. São cartas proféticas que nos mostra o espírito das pessoas nas várias épocas, desde os dias apostólicos até os nossos dias. O espírito. Deus, Ele age desta maneira. Ele olha o que está dentro de você e de mim. A gente pode enganar muita gente, mas, meu amigo, nós nunca vamos enganar a Deus. Com Ele nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser. Se não sermos, nós estamos mentindo para nós mesmos. Ele não vai se enganar a nosso respeito. É por isso que o Senhor Jesus, e seria bom você gastar tempo em casa para ler desde o capítulo 1 até o final do capítulo 3, para ver como o Senhor Jesus está vendo, avaliando. Como nós lemos aqui, ele diz: eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. Esta é a última carta, Laodiceia. A palavra Laodiceia significa o direito do povo. O povo que escolhe, o povo que manda. Não é mais Deus. Note, olhe à sua volta. Olhe para você mesmo. Quem é que manda? Não é o povo? Será que é Deus que manda? É Deus que manda no mundo? É Deus que manda na igreja? É Deus que manda na sua vida? Então, o Senhor Jesus, algo que era ainda velado nos dias apostólicos, para nós já está revelado. Ele simplesmente está mostrando o que nós temos em nossos dias. O direito do povo. Se for desta maneira, se a igreja fizer como eu quero, eu penso, então eu aceito, eu recebo, eu me submeto, eu faço. Mas se não, não farei. Mas não é assim que funciona com as coisas de Deus.
Aqui o Senhor Jesus está ampliando este assunto. Estas pessoas aqui, você notou, elas não são ignorantes em relação às coisas de Deus. Não são. Não são pessoas inocentes. Pessoas desinformadas. Pessoas com falta de conhecimento. Pelo contrário, elas mesmas estão dizendo: nós somos ricas e de nada temos falta. Não é assim que vive todas as pessoas hoje? Cheia de conhecimento, cheia de informação. E quando é o assunto nas coisas de Deus, elas que têm a verdade, elas que sabem, elas que ensinam. É o que eles estão dizendo aqui. Rico sou e de nada tenho falta. Estão satisfeitas em si mesmas. Mas será que tudo que essas pessoas pensam, tudo que você pensa, tudo que você diz em relação você e Deus está correto? Você tem certeza que você está indo para o céu? Você já é salvo, verdadeiramente salvo? Você tem essa experiência na sua vida de um dia ter um encontro pessoal com o Salvador, o único Salvador que Deus escolheu, porque não havia outro melhor? O seu amado e eterno Filho enviou a este mundo, nos preparou a salvação na obra da cruz, quando Ele sozinho levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Foi o que o apóstolo Pedro disse em sua epístola, nós acabamos de ouvir dele há pouco. O Senhor Jesus, o justo, padeceu por nós os injustos. Ele padeceu uma vez pelos pecados, o justo por você e por mim, os injustos, para nos levar a Deus. Você tem esta experiência real na sua vida? Como um pecador perdido, você se arrependeu dos seus pecados e confiou nele. Compreendeu, a obra da cruz foi por mim, o pecador. Ele estava me substituindo diante de Deus. Ele tomou o meu lugar naquela cruz, sofreu, pagou o preço diante de Deus. Ele na cruz, Cristo, o Senhor Jesus, não tinha pecado. Ele não podia pecar. Não havia engano na sua vida, na sua boca. Naqueles 33 anos ou mais, desde a manjedoura até a cruz. Sabe o que é isto? Uma vida assim, sem erro, sem defeito, sem pecado. Tinha que ser assim para a nossa salvação. Ele era um verdadeiro homem representando os homens. Homens pecadores como nós, como você e eu. Um homem santo, um homem puro, mas ao mesmo tempo sendo Deus representando Deus. Homem representando os outros homens. Esta pessoa unida numa só foi pendurado naquela cruz. Eu sei que muitas vezes estas verdades quase fogem da nossa compreensão e da realidade, mas é verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, mostra que esta é a sabedoria de Deus, que o homem não consegue ver, não consegue assimilar. Mas não deixa de ser verdade. Porque é Deus, na sua sabedoria e no seu plano de salvar o homem dos seus pecados, da condenação do inferno, lá na cruz, Ele cobrou, descarregou sobre o seu amado Filho o furor divino, o castigo divino que cabe a cada pecador por causa dos seus pecados. E sabe o que resultou da obra da cruz? Deus pode salvar gratuitamente, porque o preço foi pago. Cristo, meu amigo, está aqui o versículo. Cristo morreu por nossos pecados. E esta salvação Deus oferece gratuitamente. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse:
Como uma pessoa pode ser salva? Ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, um ato de fé, todo aquele que crê em mim, disse ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto para você e não precisa responder para mim. O assunto é com Deus, você e Deus. Você tem essa experiência na sua vida, todos aqui. Do primeiro banco até o último deste lado e deste lado também. Você tem esta experiência. Um encontro pessoal pela fé com Cristo. Você não tem ainda? Muitos aqui já têm. Muitos podem contar. Como eu posso lembrar da noite em que eu fui salvo. Eu não vi nada, mas a minha alma estava presenciando um fato que a palavra de Deus nos revela, nos diz. Fato estes que acabei de falar, que eu era um pecador condenado por Deus. Que se eu morresse em meus pecados, eu merecia ir para o inferno. Deus era justo em me lançar no inferno. Eu não reconhecia que Deus era justo em me levar para o céu em meus pecados. Eu compreendia que Deus era justo me largar no inferno, me lançar no inferno, por causa dos meus pecados. Mas a mesma palavra de Deus, o mesmo Deus que revela esta verdade, revelava para mim, para você, que Ele é justo em fazer isto. Ele também consumou por meio do seu Filho uma obra justa para nos salvar. E esta salvação Cristo preparou na cruz. E o pecador recebe ele pela fé. Mas diz alguém, como isto? Como é que nós vamos ter certeza? Como é que nós vamos sentir isto? Crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela mesmo diz, Deus se encarrega de dizer que a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra é baseada em pessoas vivas. O Pai, Deus o Pai é vivo. O Filho que veio a este mundo é vivo, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, também está vivo. A obra da salvação é algo que tem valor eterno. Foi consumado há 2000 anos atrás, mas salvou pessoas antes da cruz, que confiavam numa obra que havia de ser consumada ainda. E nós somos salvos depois da cruz. Confiamos numa obra que já foi consumada. Você pode fazer isto, meu amigo. Confiando na palavra de Deus, trazendo esta palavra para o seu coração e compreendendo, é verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você crê nisto? Que você faz parte deste mundo que pode ser salvo por Ele? Ele disse mais, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estes versículos estão em João capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Aonde nós lemos, estas pessoas têm conhecimento destas verdades que eu acabei de citar e de dizer, mas só conhecimento não é o suficiente. Não. Muita gente tem muito conhecimento dessas verdades, mas não são salvas. E sabe, o conhecimento incha a pessoa. Deixa ela com uma certa segurança, porque ela tem conhecimento de coisas que outros talvez não tenham. Mas o Senhor Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Não é o teu conhecimento. Eu conheço a tua vida.
e a tua vida não combina com o conhecimento que você tem. Isto é forte, né? Pois é, Deus não passa a mão por cima dos nossos erros. Ele expõe. Ou você lida com isto, meu amigo, para a sua salvação, ou você continua tudo debaixo do tapete e um dia você vai abrir os seus olhos no inferno. Ou você deixa Deus expor a sua vida, não perante mim, não perante os crentes. Ele quer que exponha perante você mesmo, primeiramente, porque Ele já conhece. É você que precisa trazer isto à tona. É você que precisa se arrepender, como ele vai dizer aqui. Eu repreendo e corrijo a todo o que amo. E diz, sê pois zeloso e arrependa-te. Só tem um caminho, meu amigo, para a tua reconciliação com Deus. O arrependimento. Você realmente começar a viver uma vida com Deus. Não uma coisa superficial. Uma coisa que está enganando somente você, não a Deus. Ele diz, eu conheço. Eu te conheço. Eu conheço as tuas obras, que tu não és nem frio nem quente. Tu és morno. Ele diz, olha, tu me causas náuseas. Que coisa, né? Como a gente pode ser assim, né? Mas, meu amigo, note como a palavra de Deus, ela é forte. Ela nos mostra realmente como somos. Como mostra também como Deus é. Deus, ele não quer que ninguém fique enganado a seu respeito. Deus, ele não quer que o pecador se perca enganado por qualquer motivo. Deus, ele faz questão de expor tudo o que há, tudo o que existe de separação entre ele e Deus. Note o que o Senhor diz. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. De um lado nós vemos o que a pessoa pensa a seu respeito em relação a Deus. Do outro é o que Deus pensa a respeito daquela pessoa. São pensamentos diferentes, né? A pessoa se sente tão bem, tão confiante. Mas Deus está dizendo, olha, tu és um desgraçado. Tu és um miserável. Tu estás cego. Tu estás nu. Não tem nada em ti realmente de valor para mim. Mas como pode ser isto? As pessoas se armam tanto e têm uma roupagem tão bonita que enganam ela e outras pessoas. Mas Deus, Ele passa esta capa, ou estas capas, e vai lá no íntimo daquela pessoa. E para Deus não tem nada dentro dela. Note as palavras do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém primeiramente diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos pensar um pouquinho nesses versículos antes de terminarmos. Eis que estou à porta e bato. O pensamento destas pessoas é que elas estavam ricas e de nada tinham falta. Mas note aonde Cristo está. Ele está fora. Ele está na porta. Ele não está dentro.
Existe uma casca religiosa, uma coisa superficial, e dentro ela está cheia de pensamentos, ideias, conhecimento. Pode ser conhecimentos da verdade, mas Cristo está fora. A verdadeira pessoa que muda a vida, que faz diferença na vida, que salva a alma, que vem para morar e transformar aquela vida em um filho de Deus, uma nova criatura, está fora. Ele está batendo a porta. E note que esta pessoa está tão longe, que ele não diz já logo, se tu abrir, não, se tu ouvir a minha voz. Meu amigo, talvez você não tenha ouvido a voz do Senhor Jesus real. Mas estas pessoas, será que se consideravam assim? Não. Nós estamos cheias de Jesus. Jesus abençoa a minha vida. Jesus me protege. Jesus estava fora. Ele diz aqui, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. De mim, não de ti, e nem do fulano, do ciclano, da igreja tal, de mim. Você quer ter uma vida com Deus, você vem a mim. É isto que você fez, tem feito? Vem a mim e compra ouro provado no fogo. Quem é o ouro? É Ele. Porque é Ele que vai entrar para dentro da tua vida, para dentro da tua casa. Eu sou o ouro que foi provado no fogo. Durante a sua vida aqui, ele foi provado pelo fogo. O fogo da inimizade dos homens. O fogo de Satanás e seus demônios. O fogo do juízo divino na cruz. E meu amigo, saiu da sepultura um homem, verdadeiramente o Filho de Deus ao mesmo tempo. Voltou para o céu. É este ouro que foi provado no fogo que você precisa. Sabe como é que funciona? Acredito que não é novidade para ninguém. Um ouro, quanto mais queimado no fogo, ele fica mais puro. Vai saindo a impureza. Primeiramente tem 12 quilates. Tem muita impureza. É um ouro bem firme. 12 quilates, menos impureza. Ele passou por mais fogo. Mas ainda tem 18 e 24 quilates. Então a impureza saiu praticamente tudo. Mas Cristo, ele nunca foi um ouro que teve impureza. Ele sempre foi o puro ouro, sem impureza. E ele está dizendo, eu posso ser esta pessoa na sua vida. Esta pessoa que vai mudar a sua vida. Realmente você vai ter algo de valor dentro de você, que é Ele mesmo. Ele fala também da roupa branca. Isto faz-me lembrar, e faz-nos lembrar, de Adão quando pecou e colheu aquelas folhas de figueira e cobriu ele e a sua mulher. E quando Deus viu aquilo, ele disse, olha, isso não serve. O que Deus fez? Deus sacrificou um ou mais animais. Aqueles animais sacrificados, a pele daqueles animais serviu para cobrir a nudez do homem e da mulher por causa dos seus pecados. Aquele animal, aquele sacrifício, falava de Cristo. Esta é a roupa que você precisa. Esta é a roupa que nós precisamos. Aquela roupa que Cristo preparou na cruz. E por fim ele diz, colírio para os teus olhos, para que vejas. Mas é interessante porque eles olhando, essas pessoas olhando para si diziam, rico nós somos, de nada tenho falta. Mas não era verdade. Eles tinham um olhar turvo, um olhar prejudicado, um olhar contaminado pelo pecado, um olhar contaminado pela sua natureza caída. Eles precisavam o colírio que é Cristo.
que realmente abre os nossos olhos, revela a sujeira que tem dentro de nós. E, meu amigo, cada pessoa salva, Ele quer, na hora da salvação e depois da sua salvação, eliminar da sua vida todas as sujeiras, para cada vez mais ficar perto de Deus. É isto que Cristo faz numa pessoa salva. Essas coisas, essas ilustrações que ele colocou aqui, ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio, são ilustrações da operação do Espírito de Cristo na vida do crente. Meu amigo, é por isso que você precisa ser salvo. Você precisa de algo real na sua vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Que maravilha! Esta é a obra da salvação. Não Cristo do lado de fora, não Cristo apenas visitando alguns dias, mas Cristo morando na sua vida. Você tem isto. Quem tem isto sabe. E quem não tem também sabe que não tem. Porque não são totalmente coisas diferentes, pessoas diferentes. Pessoa salva, pessoa não salva. Não tem meio termo. Não existe. Só existe duas famílias na terra. Meu amigo, você pode ser salvo. Um ato de fé verdadeiro, como Cristo disse, o que era necessário para mudar toda aquela situação? O arrependimento. A conscientização, Deus tem razão. Deus tem razão. Eu sou este pecador que ele aponta. Tudo até agora esteve escondido debaixo do tapete, mas é verdade. Oh, meu amigo, não deixe assim. Vai chegar a hora em que você terá que enfrentar Ele, Deus. E que adianta você não enfrentar Ele hoje para a sua salvação, estar enganado até a hora da morte? Meu amigo, receba o conselho de Cristo. Arrependa-te e compre de mim. Abra a porta, ouve a minha voz, abre a porta e deixe eu entrar, morar em sua casa e ceiar com você. Meu amigo, crê no Senhor Jesus. Receba Ele hoje de todo o seu coração. A partir de hoje, a partir desse momento, Ele passará a morar com você e fará toda a diferença na sua vida. Tome este passo. Que assim seja, nós vamos orar.